Sabe aquela história de que uma briga de família pode virar uma bola de neve? Pois é. A gente vai mergulhar hoje numa das passagens mais curtas, mas também mais intensas das escrituras antigas. É uma história que mostra, de um jeito bem forte, como um rancor, uma coisinha mal resolvida ali no começo, pode acuar por gerações e, no fim das contas, virar uma catástrofe de verdade. E o ponto de partida é logo esse aqui, uma profecia de destruição. Não é qualquer coisinha, é uma sentença de aniquilação total. A linguagem é pesada, sabe? Implacável. E claro, a gente fica com aquela pergunta na cabeça, mas que nação era essa? O que eles fizeram de tão grave para merecer um destino assim tão terrível? Então a gente poderia pensar que a resposta está numa grande guerra ou numa decisão política importante daquela época, né? Mas não. A raiz do problema, a resposta para essa pergunta, começou muito, mas muito tempo antes. E o ponto de partida? Uma briga de família. Foi ali que o palco foi montado para séculos e séculos de amargura. Ok, para a gente entender como uma nação inteira ruiu, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para a casa de Isaac e Rebeca, bem no nascimento dos filhos gêmeos deles, Esaú e Jacó. A coisa já começa tensa, porque a profecia dizia que duas nações já estavam, literalmente, lutando dentro da barriga da mãe. E aqui, olha só, a gente encontra a raiz do problema. É uma dinâmica que, convenhamos, a gente vê até hoje, né? Ao invés de criarem uma ponte, uma amizade entre os filhos, os pais escolheram lados. Isaac tinha o seu preferido, Esaú, e Rebeca o dela, Jacó. Essa divisão transformou irmãos que deveriam ser parceiros em competidores. E foi aí que plantaram uma sementinha de conflito que ia crescer por séculos. E essa rivalidade, claro, não ficou só dentro de casa. Ela transbordou, se expandiu. Os descendentes de Jacó acabaram se tornando a nação de Israel, ou Judá, como a gente conhece. E os descendentes de Esaú viraram os Edomitas, a nação de Edom. Aquela briga pessoal de família virou um conflito nacional. E a gente pensa, o tempo cura tudo. Mas nesse caso, não. Pelo contrário, essa animosidade só foi se aprofundando ao longo de mais de 1000 anos. Aquele favoritismo dos pais se transformou num ódio geracional, sabe? Uma coisa profunda, enraizada, uma ferida que simplesmente nunca cicatrizou. Essa linha do tempo aqui mostra bem como a coisa foi escalando. Começou com uma ameaça de morte entre dois irmãos. Depois, séculos mais tarde, uma recusa hostil. Edom não deixando Israel passar por suas terras. Aí, mais pra frente, o profeta Amós descreve Edom como uma nação que simplesmente não parava de despedaçar, com uma ira sem fim. E o ponto final, talvez o mais conhecido, é Herodes, um edomita, canalizando todo esse ódio antigo na tentativa de eliminar o Messias judeu. Uma escalada de ódio. E tudo isso nos leva ao clímax da história. O momento que foi o estopim para a profecia de Obadias. A gente está falando da queda de Jerusalém. O coração da nação de Jacó sendo destruída pelos babilônios. Era um momento de calamidade total. O pior momento possível para os seus irmãos. E o que Edom fez? Ao invés de oferecer ajuda ou um pingo de compaixão, eles olharam para a desgraça do seu irmão e viram uma oportunidade, uma chance de tirar vantagem. Eles simplesmente se aliaram aos invasores. Foi a traição final do laço de sangue, bem no momento em que Judá estava mais vulnerável. E a profecia de Obadias, ela é bem detalhada, sabe? Lista as acusações de um jeito metódico, quase como se fosse um promotor num tribunal. Primeiro, eles não só ficaram olhando de longe, eles se alegraram, comemoraram a ruína de Judá. Segundo, eles participaram ativamente do saque, entraram na cidade para pilhar. E o mais cruel de tudo, terceiro e quarto, eles caçaram os sobreviventes, ficaram nas encruzilhadas para matar quem tentava fugir e ainda entregaram os refugiados para os inimigos. É pesado. O ponto crucial aqui é que essas ações não surgiram do nada. Elas vieram de falhas de caráter muito profundas. Primeiro, a arrogância. Eles confiavam demais na sua fortaleza rochosa lá em Petra, achavam que eram intocáveis. Segundo, a perversidade. Sentir alegria, prazer na dor dos outros, ainda mais da própria família. E por fim, a violência direta contra seu irmão Jacó. Esse foi o pecado original que, no final das contas, selou o destino deles. E então, a profecia dá uma virada. A segunda metade muda o foco. A gente sai do crime e vai para a consequência. O tema central agora é a justiça divina.
Aquela ideia de que o que vai, volta, de que toda ação tem uma reação. E esse versículo aqui, ele é o coração de toda a mensagem. É o puro princípio da justiça retributiva. Como você fez, assim será feito a você. A profecia está dizendo, com todas as letras, que o mesmo tipo de desastre que Edom causou voltaria para eles. A semente que eles plantaram lá atrás ia dar uma colheita bem amarga. E o mais impressionante é que a história confirma, a profecia se cumpriu. Não demorou muito e os árabes nabateus chegaram e expulsaram os edomitas daquela fortaleza que eles achavam tão segura. O lugar que eles pensavam ser impenetrável foi tomado. E ali começou o declínio deles. O golpe de misericórdia, a aniquilação final, veio no ano 70 d.C. Na mesma época em que os romanos destruíram Jerusalém de novo, os últimos resquícios do povo edomita também foram varridos do mapa. Foi exatamente como a profecia disse, exterminados para sempre. Eles simplesmente desapareceram da história. Mas, olha, a história não termina só em destruição. A profecia de Obadias, na verdade, fecha com um contraste impressionante entre o destino dos dois irmãos e com uma mensagem que atravessa o tempo. Uma mensagem de esperança e soberania. Aqui a gente consegue ver o resultado final bem claro, lado a lado. De um lado, Edom, os descendentes de Esaú. A profecia era de extermínio eterno. Resultado, foram apagados da história. Do outro lado, Israel, os descendentes de Jacó. A promessa era de que eles possuiriam sua herança. E apesar de toda a calamidade que eles também sofreram, foram restaurados e continuam existindo. Então o ponto final da profecia não é só sobre vingança, é sobre soberania. A grande mensagem é que enquanto reinos humanos como o de Edom sobem e caem, no fim das contas existe um reino maior que prevalece, o reino do Senhor. O julgamento de uma nação acabou abrindo caminho para uma promessa muito maior, de restauração e de um governo divino. E essa história toda de Edom serve como um lembrete muito poderoso, não é? A tragédia deles começou com uma sementinha de conflito numa única casa. E isso nos força a refletir sobre hoje. Quais sementes a gente está plantando agora nas nossas famílias, nas nossas comunidades? E mais importante, que tipo de colheita essas sementes vão trazer para as gerações que vêm depois de nós?